Convido a todos vocês nesta noite, juntamente com aqueles que nos ouvem através do canal desta igreja, para que abra a sua Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 10 e versículo 38, que diz assim o texto sagrado: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, nós estamos diante aqui de um grande acontecimento que não é pequeno, mediante aos acontecimentos que ocorreram na época em que Jesus exercia o seu ministério. Eu quero dar título a esta mensagem nesta noite, aleluia, como aquela que vai nos chamar a atenção nesta noite para aquilo que o Senhor nos deseja falar a mim, a igreja do Senhor e aqueles que estão ouvindo e vendo este vídeo através do canal. Quero então dar o tema prioridade na palavra. Amados, estamos aqui então diante de um acontecimento que nos chama a atenção para a igreja contemporânea, para a igreja atual. Nós observamos na palavra de Deus que um médico amado por nome de Lucas, ele fez questão de registrar este acontecimento com os mínimos detalhes. Diz a história que Jesus ele estava de passagem, quando de repente ele escolheu passar pela aldeia. Não era uma cidade, era uma vilinha, uma pequena vila, uma aldeia, que a Bíblia nos revela dizendo que tinha o nome de Betânia. A Bíblia então nos diz, aleluia, Jesus, que uma mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Logo, nós sabemos que Marta, ela era uma pessoa muito próxima a Jesus. A Bíblia então afirma que tinha também a sua irmã, chamada Maria, aleluia, e a Bíblia também nos salienta, aleluia, que havia também Lázaro, embora neste acontecimento agora, ele está ausente, não aparece o seu nome, e por isso, nós afirmamos que ele não estava presente nesta casa, em sua casa, junto com as irmãs. Por quê? Porque a Bíblia nos revela dizendo que Marta, Maria e Lázaro eram amigos pessoais de Jesus, eram pessoas próximas a ele, eram pessoas que tinham um afeto peculiar com o mestre. Logo, não era a primeira vez que Jesus passava naquela casa, por aquela aldeia, por nome de Betânia. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, João no capítulo 11,
versículo 5, que eles eram amigos de verdade. Havia ali uma amizade sincera, uma amizade, aleluia, Jesus, realmente fidedigna, fiel, leal. E aí ela, Marta, aleluia, Jesus sempre recebeu o mestre com muita estima, com muito amor, com muito carinho. E nós sabemos que Jesus, ele não andava só, ele andava sempre acompanhado dos seus apóstolos, daqueles a qual ele estava preparando para exercer o seu ministério, para continuar com o ministério. Que ministério é esse? O ministério da palavra, para aqueles que ergueram a bandeira do Evangelho e proclamar a todos os homens, mulheres, povos, línguas e nações, porque a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela alcançou, aleluia, todo mundo em sua época, a ponto da Bíblia Sagrada nos dizer que quando o apóstolo Paulo chegou em uma certa cidade, por nome de Mesopotâmia, a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, Jesus, que Paulo estava ministrando a palavra, quando as autoridades daquela cidade disse: estes homens que acabaram de chegar aqui têm colocado o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque eles vinham com uma mensagem firme, uma mensagem verdadeira, uma mensagem que era como a espada de dois gumes, que penetra até a divisa da alma, espírito, junta e medulas, e deixa o ser humano em estilhaços diante desta mensagem. Então Jesus estava com os seus 12 apóstolos. Ela recebeu Jesus juntamente com os seus 12 apóstolos. E como consta a Bíblia Sagrada, Lázaro era uma pessoa que era rica, era uma pessoa, aleluia, que tinha condição financeira, era uma pessoa, aleluia, Jesus, que realmente possuía muitos bens. E aí a Bíblia nos revela dizendo que Jesus, ele pousa naquele lugar, aleluia, Jesus e Maria, aleluia, ao perceber que o mestre entrou dentro de casa, que o mestre, aleluia, adentrou em seu recinto, que adentrou em seu lar, a Bíblia diz que ela vai tomar parte então de sentar aos pés do mestre. Mandai que a súbia, aleluia, ela vai, aleluia, escolher sentar aos pés do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ela entendia e compreendia que ali estava diante dela o maior homem de toda a história, que havia descido do céu em forma de um ser humano para poder abrir os olhos daqueles que estavam cegos espiritualmente, daqueles que estavam mortos espiritualmente, e trazer vida, e trazer visão, que há um Deus que os ama de uma maneira extraordinária. Ela não vai deixar passar por nada, absolutamente nada, aquela oportunidade, porque quem estava diante dela, quem estava na sua casa, aleluia, e vale salientar aqui, que embora fosse uma mansão, embora eles fossem ricos, aleluia, Jesus, embora não lhe faltasse nada, aleluia, aquelas pessoas eram humildes, aleluia, simples, pobres de espírito. Por quê? Porque a riqueza não tinha lugar no seu coração, a luxúria não tinha lugar no seu coração, os bens desta terra não tinha lugar no seu coração. Mas a Bíblia nos revela dizendo que no coração, aleluia, de Maria havia sim algo reservado, e estava reservado para um bem maior do que esta terra, que é a palavra de Deus. Então ela se assenta diante do mestre. Aleluia a Deus, glória a Jesus. Ela poderia pegar
do mestre, ela poderia pregar a cadeira e sentar do lado do mestre, mas ela entendia que, embora ela tivesse poder aquisitivo, quem estava diante dela era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a ele deveria a maior glória, a honra, o poder para todo sempre. É por isso que ela senta aos pés do Senhor em sinal de submissão. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus então começa a falar acerca do reino de Deus. Começa a pregar a palavra de Deus, porque ele veio com este intuito, ele veio com esse objetivo. Ele tinha uma missão e por isso não voltava para a sua casa, não ia ter com seus irmãos e com sua mãe, a ponto de a Bíblia nos dizer que Jesus, ele foi procurado pela sua mãe e pelos seus irmãos, mediante a preocupação, porque Jesus, ele não vinha descansar em casa, Jesus não vinha comer em casa, e dada a preocupação da sua família, dos seus irmãos e da sua mãe, foram em busca dele, procurar por ele, aleluia, Jesus, saber se ele estava bem, aleluia, Jesus saber se ele estava precisando de alguma coisa. E a Bíblia nos revela dizendo que esse homem, embora muitas das vezes fadigado e cansado, aleluia, por fazer, aleluia, Jesus, a sua missão aqui na terra, que era, aleluia, resgatar, aleluia, do inferno, aleluia, aqueles que já havia em trevas, aqueles, aleluia, Jesus, que estavam a um passo para cair no abismo, aleluia, Jesus, por quê? Porque Jesus se preocupou, aleluia, tanto com cerca da salvação da alma do pecador. É porque lá no inferno, onde se clama mais, sim, lá no inferno as pessoas estão clamando e clamando por misericórdia, por piedade, para que o Senhor se arrependa. E o Senhor, sabendo disso, ele falou acerca do reino, falou acerca do evangelho, que era necessário se arrepender, aleluia, se humilhar diante de Deus e aceitar o Filho do Deus Altíssimo como seu único Salvador, aleluia, da sua fé. É por isso que Jesus, por muitas vezes, não ia para a sua casa reclinar a cabeça. E é por isso que nós encontramos um episódio, Jesus dormindo na polpa do barco, porque ele estava empenhado em uma grande obra, ele não poderia parar. Aleluia, isso serve de exemplo para mim e para você que está aqui nesta noite, você que está nos ouvindo através deste canal, que muitas das vezes colocamos cansaço, aleluia, como prioridade em nossa vida, para não fazer a obra do Senhor, que muitas das vezes colocamos como prioridade a nossa deficiência humana, para não poder levar uma palavra a uma pessoa que realmente merece. Ali colocamos muitas das vezes a prioridade do nosso bem-estar, sem saber que existem pessoas que estão, aleluia, afundando a cada dia no lamaçal do pecado. Jesus estava naquele momento exercendo, aleluia, com autoridade o seu ministério, instruindo também os seus apóstolos para que continuasse a levar a mensagem em tempo e fora de tempo. Agora da súvia. Oh, glória, aleluia. Os apóstolos acompanhavam o mestre, estavam a todo momento atentos, Aleluia. porque o exemplo, as ações, elas servem como exemplos, mas ela fala mais do que uma palavra. E Jesus estava demonstrando isso. Enquanto os apóstolos muitas das vezes estavam dormindo, Jesus estava orando, retirava-se para orar, em um lugar secreto, para falar com o Pai, para receber dele graça, força
morte daquele que tem o poder de repreender as enfermidades. Aleluia. Exemplo. O mestre estava ensinando aos seus apóstolos o exemplo a ser seguido. Aleluia, Jesus. E nós podemos observar que apenas Judas não conseguiu absorver os ensinos do mestre. Seu coração estava trancado para as coisas desta terra. Ele queria um reino, mas o reino terreno. Queria autoridade, mas uma autoridade terrena. Mas os demais, eles compreenderam. Aleluia. Como uma esponja, absorver tudo. Glória a Deus. Aleluia. Anai que andou, decai que andaga súbia. E o resultado disso, Anai que assou, o ímpio teve que dizer: esses homens que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até aqui. Aleluia! É um exemplo a ser seguido, igreja. Glória a Jesus. Nós temos visto muito oba-oba, aleluia, no meio evangélico. Muitos ventos de doutrinas. As pessoas têm tido ideias, não têm pedido direção de Deus. Sabe por quê? Porque realmente, para poder estar nessa situação, nunca teve um encontro com a verdade. Aleluia. Nunca realmente a palavra o confrontou. Porque um dia que o homem e a mulher se depara com a verdade na frente dele, se depara diante da verdade na frente dela, ela encontra o Filho do Deus eterno, e quando ele entra, ele arrebenta com o coração duro e transforma em coração de carne. Glória a Deus. Nós podemos observar isso quando ele chega em Gadara, um homem demoniado, possuído por legiões de demônio, que a Bíblia diz que nem as algemas e grilhões podia contê-lo, ele quebrava pelo poder de Satanás. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele desce do barco, à margem daquele rio, o demoniado gadareno vem com tudo correndo. Aleluia, eu fico observando como que está. Aleluia, Jesus, o rosto dos apóstolos, dos discípulos está talados. Aleluia, o que ele vai fazer? As pessoas olhando também. Vai atacar aquele homem, vai destronar aquele homem. Mas a Bíblia diz que quando ele chega perto de Jesus, ele cai por terra de joelhos, adorando aquele que tem o poder nos céus e na terra. E diz: quem o é contigo, ó Cristo? A Bíblia diz que o Senhor repreende aqueles demônios. Entra numa manada de porcos, e aquele homem é liberto pelo poder de Jesus, Glória a Deus. pelo poder da sua palavra. Aleluia. Aleluia. O final dessa história é um final feliz. De repente traz roupa para aquele homem, porque andava nu, porque ele rasgava. Ele veste aquelas vestimentas e ele quer seguir Jesus. Aleluia. Um homem cheio de demônio, possuído por legiões de demônio. Aquele homem, aleluia, Jesus, que não conseguia viver no meio
da sociedade, a Bíblia diz que ele vivia pelo cemitério, uivando como um animal. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou e lançou uma palavra libertadora, aquele homem foi liberto daquela legião, e a Bíblia diz que ele se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura, a ponto de dizer a Jesus: deixa eu ser um dos teus discípulos. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Jesus disse: você não vai me seguir, você vai testemunhar do poder de Deus aqui. Glória a Deus. É aqui que você vai evangelizar as pessoas e vai dar testemunho que o Filho de Deus desceu lá do céu, está nesta terra para libertar, para curar, para batizar no Espírito Santo. Aleluia. Mas enquanto Maria estava ouvindo a palavra, oh, que coisa tremenda! Enquanto ela estava ouvindo a palavra, Marta andava distraída com muitos serviços. Ela queria receber o Senhor à altura, queria receber o Filho do Deus eterno com a melhor qualidade, da melhor maneira, para que Jesus se sentisse confortável, para que os apóstolos se sentissem bem recebidos. Então ela está agoniada para preparar a refeição. E a mulher que lida com a casa sabe muito bem que para lidar com uma pessoa muito importante que você está recebendo na sua casa, você quer fazer o melhor. Você fica ansiosa porque você quer escolher um prato, aleluia, de entrada, um prato principal, e você também quer servir uma sobremesa. Então a Bíblia diz que Marta estava desta forma, ela estava distraída, tentando pensar: o que eu vou fazer para o mestre, o que eu vou fazer para os apóstolos. Da outra vez eles já comeram esse tipo de comida, também já comeu esta sobremesa, também já degustou desta entrada. Eu preciso preparar algo que eles ainda não têm experimentado, mas que goste também. E nesta preocupação, ela olha para Maria, e Maria está, aleluia, Jesus, aleluia, sentada aos pés do Senhor, com seu olhar fixos, aleluia, ao mestre, degustando de cada palavra que saía da boca do Filho de Deus. Ela se deliciava e se enchia e se orgulhava, mas Marta ficou agoniada, Aleluia. incomodada, Glória a Deus. e disse: mestre, não te incomodas de ver Maria aí sentada, Aleluia. enquanto eu estou aqui desesperada em preparar um banquete para ti e para os apóstolos? Aleluia. Eu estou muito atarefada, preciso ir na cozinha, tenho que fazer um levantamento de se tem todos os ingredientes. Enquanto isso, Maria está aos teus pés. E aqui, essas duas irmãs, Maria e Marta, representam os dois tipos de crente que tem na igreja. Aleluia. Enquanto os crentes Martas estão dando prioridades para as coisas
que ao seu ver é importante, dando prioridade ao seu trabalho, dando prioridade aos seus estudos. Não sou contra ninguém trabalhar, escute bem o que eu estou dizendo. Não sou contra ninguém fazer uma faculdade, um doutorado, uma pós-graduação, não sou contra. Estou falando acerca de prioridades. Há pessoas que têm deixado o chamado de Deus, tem crentes, aleluia, Jesus, que tem deixado de vir à igreja, aleluia, por causa desses afazeres que são momentâneos, que são passageiros, pessoas que estão dando mais prioridade, aleluia, na limpeza do carro, do que, aleluia, estar na obra de Deus, de que estar lendo a palavra de Deus, de estar, aleluia, ensaiando hinos para louvar ao nosso Deus, aleluia, pessoas que estão dando prioridade às suas preocupações momentâneas, porque todo o processo, ele tem, aleluia, um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Se ele começou, ele vai terminar. Se ele entrou agora, ele vai chegar até o final. Mas tem muita gente investindo tempo em meio a estas preocupações, em vez de fazer como Maria, que está sempre atento para ouvir a voz do Mestre. Se der no trabalho, ela está atento em espírito de oração para poder ouvir a voz do nosso Senhor. Se está no colégio ou está na faculdade, em alguns momentos, aleluia, estar com seu coração aberto para poder ouvir e se inspirar na voz do Espírito Santo. Ai, mas os crentes, Maria, eles não deixam por nada este momento especial, peculiar, de ouvir a palavra. Mas os crentes martas estão preocupados com tudo. Não é somente num culto, não é somente quando está na sua casa ou no seu trabalho. Se fica acordado 24 horas, é 24 horas dando prioridade aos problemas. Vivemos num mundo que não para. Estamos aqui agora e há pessoas lá no leito do hospital tendo parada cardíaca e a junta médica tentando trazer a vida, enquanto há pessoas que já estão dando o último suspiro, outras já estão sendo veladas lá no cemitério. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que você tem feito com o seu tempo, o que você tem feito para poder satisfazer o teu tempo? Você tem enchido o teu tempo de coisas fúvilas, banais, momentâneas, passageiras, que pertencem a esta terra. Ou você tem dedicado parte do seu tempo? Eu não estou dizendo que você tem que ficar 24 horas amarrado dentro da igreja para buscar a Deus, não é isso. Eu estou dizendo para você que você tem que aprender a remir o tempo. A Bíblia diz, Eclesiastes no capítulo 3, há um tempo de plantar e há um tempo de colher o que se plantou, há um tempo de sorrir e há um
coisas deste mundo. Tem tempo para ir trabalhar e trabalha 8 horas, quem sabe 10 horas, até mesmo 12 horas, como rege a legislação trabalhista do nosso país. E o resto do tempo, sentado ou deitado no celular, vendo mensagens do Facebook, do Instagram. O que é que você está fazendo do seu tempo? O que vocês estão fazendo com o seu tempo? Não é o que estou falando nesta noite. A mensagem não é minha, sou apenas um mensageiro. Pagai, que eu dou com manai. Não sou de fogo, porque muitos encontram tempo para o Senhor quando está no leito, quando está sofrendo, quando está padecendo de dor. Aí clama: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me livra dessas dores, Senhor, me cura, Senhor, me dá saúde. Ou quando está à beira da morte, um ente querido está à beira da morte, aí você encontra tempo para dobrar o teu joelho, rasgar o teu coração e chorar na presença do Mestre, pedindo por misericórdia. E Ele que é misericordioso, que não aguenta o coração quebrantado e contrito, responde a você naquele momento te dando vitória. Aleluia. Mas quando Ele te dá a vitória, o que você faz depois? Você esquece dele. Você não se lembra dele. Talvez você que está me ouvindo aí na internet e fala: não concordo com você, pastor, porque eu me lembro de Jesus. Vamos lá, se você realmente se lembra de Jesus, aleluia, eu vou provar para você que talvez não. O que é que você tem dedicado a Jesus no período que os seus colegas estão debochando da sua fé? O que você tem feito? Você tem se calado ou você tem erguido a bandeira do Evangelho para ser e se colocar como defensor da palavra de Deus? Aleluia. O que você tem se lembrado do Mestre? Nos momentos de aflição ou de angústia, ou quando alguém bate na tua cara, cospe no teu rosto, te humilha na frente das outras pessoas, você tem feito o quê? Você tem glorificado a Jesus? Eu acredito que não. Um verdadeiro crente verdadeiro, que se porta como Maria, é como Pedro e João. A Bíblia diz que eles foram presos e foram açoitados, e eles glorificavam, porque estavam sofrendo aquilo por causa da palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Está cheio de crente Marta aí. Ai, eu não aguento mais. Parei com esse negócio de pregar, de orar pelos outros. As coisas só acontecem na vida deles. Jesus só abençoa eles. E a minha vida continua a mesma, não tem mudança. Só vivo neste vento, não saio mais deste vento. Como eu já ouvi pessoa falar: pastor, eu não saio mais do vento, pastor, eu só vivo no vento, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: se a pessoa vem até você, aleluia, para pedir oração, é porque tem algo de Deus na sua vida. Pare de murmurar, reclamar e glorifique a Deus, porque você está aqui para fazer a obra. Glória a Deus. Paulo, enfermo, ia fazer a obra. Paulo estava muitas das vezes
constranger na hora de levar a mensagem. Por quê? Porque ele me levava uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura, uma mensagem que realmente ela ia transformar a vida. E como Paulo ia chegar e dizer que existe Jesus que cura o mais vil pecador em todos os aspectos. Aleluia. Se ele estava enfermo, Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. mas Paulo não faltava na igreja que ministrava. Paulo não faltava em fazer as suas viagens missionárias. Se tinha alguém enfermo, Paulo estava lá. Podia estar cansado, exausto, arrebentado, mas podia contar que Paulo estava lá. Ele não abria mão do seu chamado. Os crentes Marta sempre tem uma desculpa. Ah, essa hora eu não vou mais não. Tá tarde. Vou chegar na igreja lá na hora do amém. Tem problema. Quantas vezes já cheguei aqui depois do trabalho, mas corri para a casa de Deus, porque o importante está aqui. Glória a Deus. Ai, ai, que andou, decai, que andaga súvia. O importante é estar nesse lugar, como o salmista chegou a dizer de Salmo: mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Quem sabe dar valor desta forma, não se preocupa se os irmãos vão olhar para ele e vai, aleluia, julgá-lo pelo horário que ele chegou. Aleluia, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em agradar aquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. Os crentes Marta sempre têm uma desculpa. Não lê a Bíblia e fala: meu Deus, hoje eu não li a Bíblia, nem meditei. Comecei o propósito de ler a Bíblia todo, e hoje, meu Deus do céu, mas o que aconteceu? Deu prioridade ao Instagram, ao Facebook, ao WhatsApp. Perdeu o seu tempo com coisas vãs. Ai, meu Deus, eu precisava ensaiar alguns hinos da harpa, porque preciso aprender, porque estou cantando sempre os mesmos. Mas hoje o tempo passou tão rápido, porque tinha que fazer isso e aquilo outro, aquilo. Eu quero te dizer uma coisa: nunca vai sobrar tempo se você não entrar no propósito. A estratégia do diabo é tirar tempo seu, porque ele tirando o teu tempo de estar na presença de Deus, você enfraquece. Tirando o tempo de você aprender mais da palavra, o diabo ganha espaço porque você não aprende a verdade. Eu já li a Bíblia 2 vezes, e quanto mais leio ela, mais eu aprendo. E muitas vezes digo: mas eu já tinha lido tudo, eu li agora tudo, e eu não tinha visto isso ainda. Anai e a Súvia, porque é diferente de um livro comum.
como muitas pessoas, aleluia, muitas jovens, pegam livros de romance para ler. Os mancebos, aleluia, estão pegando os gibis de super-heróis, aleluia, colocando agora a fé cristã, aleluia. O crente verdadeiro, o crente Maria, ele lê a palavra de Deus, ele se regozija, ele lê a palavra de Deus, ele se alimenta, e quanto mais ele lê, mais ele quer ler. Os crentes bardas não tiram tempo para orar. Ora, dentro da igreja muitas das vezes ora mal. Se não dá para orar por causa do horário de trabalho, mas fica em oração. Nos momentos oportunos, louve a Deus alto. No meu trabalho, tem gente que já aprendeu. Eu falo, Jesus é bom. Aí o colega olha para mim, o tempo todo Jesus é bom. E ele não é evangélico. Aleluia. De tanto eu falar Jesus é bom, o tempo todo Jesus é bom. Quando eu começo a palavra, ele olha para mim e completa o tempo todo. Jesus é bom. Glória a Deus. Louve a ele. Aleluia, Jesus. O colega entra no carro, coloca a música mudando, muitas vezes sabe que eu só quero que ele abaixe um pouquinho. Mas quando eu estou na direção, eu coloco um louvor cristocêntrico. Aleluia. Respeito ele também, baixinho. E um colega, quando eu olhei, do meu lado ele estava com os olhos derramando em lágrimas, começou a limpar e falou: rapaz, eu nunca ouvi essa música antes. Eu falei: não é música, é louvor a Deus. Ele falou: você manda para mim o link dessa música, porque eu estou sentindo uma coisa aqui que eu estou só com vontade de chorar. Quando a palavra cantada entra no coração de um ser humano, ela toca. Ai, meu Deus. Aleluia. Está fazendo o teu tempo, crente? Não tem tempo de orar? Levanta pelas madrugadas, ora! Ora, porque os dias são maus. As igrejas estão entupidas de pessoas que estão com o evangelho, aleluia, Jesus, já todo corrompido, e é por isso que as pessoas não mudam de vida, pessoas não são transformadas, e de repente já está no mundo fumando maconha, usando heroína, cocaína, LSD, bebendo cachaça. Mas eu quero te dizer uma coisa: esta palavra que eu prego neste lugar e que tenho levado por 20 anos é uma palavra que liberta com poder e autoridade. E aquele que encontra Jesus, a Bíblia diz: se um filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque ele é a verdade. João 16:4. É a verdade. É a verdade. É a verdade. Crentes como Marta que não ora, não tira o tempo para aprender de Jesus. Isso aqui não é um livro qualquer que a pessoa lê, aleluia, Jesus, como os livros de criança do Monteiro Lobato,
seja do pica-pau ou amarelo. Não. Aleluia, não é como os livros de investigação. Aleluia, não é como os livros de ação. Aleluia, esse livro aqui, ele tem poder. Ele tem poder eterno, ele atravessou os séculos, os milênios, e ainda hoje continua impactando vidas, transformando vidas, libertando vidas, arrastando multidões ainda para Cristo. Aqui nós não damos coach, palestra, mas pregamos a verdade. Aleluia. Jesus olha para ela: Marta, você está fadigada, Marta, você está distraída, você está angustiada, você está ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando os crentes Maria estão neste propósito de não deixar nada tirar a sua atenção, ele já chega no culto, aleluia, adorando. Ele já vai adentrando, aleluia, querendo marchar na igreja, porque ele já vai sentindo a dimensão diferente. Já na calçada ele dobra o joelho e começa a falar com o Pai. O poder de Deus desce. Aí ele já começa, aleluia, a falar em línguas estranhas. Aleluia, quando ele senta ou fica na porta, ele está atento a todo o movimento que está passando. É o movimento da irmã que vai ao banheiro? Não. É o movimento da criança que anda para o colo do pai e da mãe? Não. Ele está, aleluia, atento ao movimento do Espírito Santo de Deus que age na igreja de Deus. Ele não deixa se distrair por nada. Pode cair um ventilador desse, ele continua já no espírito. Sabe que Satanás está doido para tirar a atenção dele, para tirar a atenção dela. Mas o crente Maria, ele permanece intacto. Talvez a Bíblia não fala, mas quem sabe Maria já devia ter sido submetido pela audácia de Marta e dizer: tu vai me ajudar não? Vai ficar aí nos pés do Senhor? Tenho muitos a fazer, mas ela não ligou. Ela ficou nos pés de Jesus. Aleluia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aí vem então Maria e Marta até Jesus para poder, aleluia, tirar, aleluia, Maria daquele lugar. Jesus falou: não, ela escolheu a boa parte e não vai ser tirada. O diabo se importa quando você está em oração, quando você está em adoração a Deus. Ele vem tentar te atrapalhar, para tirar o teu foco, para tirar a visão de você. Mas Jesus não deixa, não permite, porque há uma roda de fogo em volta de você. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, seja um crente Maria, não seja Marta, porque se você for crente Marta, só tem a perder. Mas se você for um crente Maria, você só tem a ganhar, porque aquele que está com você é maior do que o mundo. Aquele que está com você é maior do que Satanás. Aquele que está com você é maior do que o príncipe das trevas. Aquele que está maior que você é maior do que
que a legião. Aquele que está com você é maior do que o inferno. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Jesus é o maior. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe.